É bom ter cada pessoa aqui hoje. O Jaire, a Ivne, o João e a Nívia estiveram aqui na última vez, quando ainda era, como ela disse, a igrejinha. Tempo do tabernáculo de madeira aqui, com teto de lona. E hoje, quando eles entraram aqui, viram bastante diferença. A gente que vem sempre, a gente acaba às vezes não percebendo algumas mudanças. Mas eles viram muita mudança hoje. Livro de Josué, capítulo 3. Hoje a filmadora está aqui na frente, porque o microfone não quis funcionar. Então, pelo menos aqui perto, vai gravar um pouquinho mais a minha voz. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Mesmo assentados. Aí disse o seguinte: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos ler de novo. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Estamos terminando o ano de 2023. Daqui a pouquinho começa 2024. É como aniversário, você tem 25 anos. Quando eu tiver 26, e aí você faz 26 e percebe que não mudou nada, só a numeração mesmo. Mas estamos terminando um ciclo e começando um novo. E o povo de Deus agora está num momento especial, depois de terem saído do Egito, depois de 400 anos de escravidão no Egito. Você conhece a história, está lá no livro de Êxodo. Eles ficam 400 anos, Deus envia Moisés, eles saem do Egito depois das 10 pragas, e eles caminham pelo deserto e chegam no limite, digamos assim, na fronteira, o rio Jordão. Já tinham passado pelo Mar Vermelho, mas eles chegam no rio Jordão, e ao atravessando o Rio Jordão, eles estariam na terra prometida, aquela que Deus disse que daria para eles. E nós sabemos o que aconteceu. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus disse para Moisés: escolha 12 homens, porque a família dos hebreus, eles eram 12 famílias, todos filhos de Jacó, 12 famílias. E Deus disse: pegue um homem de cada família para atravessar o Jordão e olhar a terra prometida, a terra que eu vou dar. E eles foram, e quando voltaram, trouxeram até mesmo colheita do lado de lá, e eles disseram: a terra é boa, mas tem gigantes, e a gente não vai conseguir conquistar a terra prometida. Aliás, uma boa dica, quando você trouxer um convidado para a igreja, quando voltar para casa, ou no caminho para casa, não pergunte: o que você achou? Porque a pessoa vai tentar pensar que você está querendo saber o que estava de errado. E ela vai dizer: não gostei do banco. Não gostei do pastor. Não gostei das músicas. Ao invés de perguntar o que achou, pergunte: o que foi que você gostou? E a pessoa vai pensar e ela vai ter que achar uma coisa que ela gostou. Talvez ela vai dizer: gostei das pessoas, gostei do ambiente, gostei da palavra, gostei do pastor, gostei de ver meu vizinho lá.
Quando Deus mandou que 12 fossem até a terra prometida, não era para eles acharem os defeitos da terra prometida. Aliás, todo lugar tem defeito, toda família tem defeito, toda casa tem defeito. Quando éramos pequenos, o Gerson Cardoso, hoje pastor Gerson lá de Natal, uma vez ele disse para o pastor Oswaldo, pai dele, eu queria ser filho do pastor Joaquim Lima, que ele tinha apanhado do pastor Oswaldo. Eu queria ser filho do pastor Joaquim Lima. Anos depois, obrigado Aguinaldo. Obrigado. Anos depois ele soube que lá na minha casa a cinta também corria. Quando a gente aprontava, a cinta também cantava. Mas às vezes a gente acha que a outra família que é perfeita, a outra igreja que é perfeita, o outro país que é perfeito, a outra cidade que é perfeita. E às vezes quando a gente vai para visitar, passear, toda vez que você vai na casa de alguém tem sobremesa. Mas se você perguntar, às vezes as crianças dizem, volta mais vezes, porque quando você vem aqui tem sobremesa, tem pudim, tem não sei o quê. Mas quando você vai uma vez só, você pensa, que família boa, tem sobremesa depois da comida. Acho que era só nos primeiros anos, né, Carlos? A sogra está devendo os pudins. Mas os 12 espias, eles foram, atravessaram, e eles voltaram, disseram, tudo bem, mana, leite e mel, os frutos são bons, mas tem gigante, tem isso, tem aquilo, nós não podemos vencer, nós não podemos conquistar. Deus disse, vocês vão lá para ver a terra que eu vou dar. Eu vou dar. E por causa de 10 que foram negativos, 10 que disseram não dá certo, o povo desanimou. 2 disseram sim, nós podemos vencer. Josué e Caleb. Esse mesmo Josué que nós acabamos de ler um trecho do livro dele. Tanto Josué quanto Caleb foram os únicos que disseram, gente, coragem, vamos lá, vamos vencer. Quando o povo começou a desanimar, diz lá em Deuteronômio, Moisés disse, então eu disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco lá no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem, leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Moisés diz, assim como Deus cuidou lá no Egito, nos tirou do Egito, nos cuidou no deserto, Ele também vai cuidar da gente lá em Canaã. Assim como Deus cuidou de nós em 2023, 2022, 2021, 2020, aí você pode lembrar de muitas coisas que já passamos. Deus também vai cuidar de você, assim como um pai conduz seu filho pela mão no caminho, Deus vai cuidar de nós em 2024 também. Só não solta a mão dele. Tá bom? Só não solta a mão de Deus, porque não é obrigado a segurar na mão dele. Continua segurando na mão de Deus, Ele vai na sua frente. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 3 dias, mas Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 300 anos. Eu não faço ideia do que vai acontecer hoje à noite. Por causa desse desânimo do povo, eles decidiram voltar para o Egito, e como os espias ficaram 40 dias percorrendo a terra de Canaã, Deus disse, agora vocês não vão entrar,
E para cada dia vai ser um ano circulando no deserto. Ficaram 40 anos dando voltas lá no deserto, até que todos aqueles que tinham sido rebeldes morressem no deserto. 40 anos depois, agora está o povo de novo na fronteira com a terra prometida. O que será que vai acontecer? Meu irmão Manuel, lá em Manaus, levou os filhos dele para passear no Parque do Mindu. É uma florestinha no meio da cidade. E ele passeou com as crianças. E aí ele perguntou pro guia: e aquele caminho lá, nós não vamos pegar? Não, aquele caminho é um caminho só com guia especial que pode entrar lá. E aí meu irmão olhou o caminho e marcou onde era a entrada, e ele pensou: um dia eu volto, sem as crianças. Aí um dia ele resolveu: vou conhecer aquele caminho. E ele voltou no Parque do Mindu sozinho para desbravar aquela trilha num parque que ficava no meio da cidade. E de repente ele percebeu que ele estava andando em círculo na floresta. E ele dava a volta, e ele caía no mesmo lugar. E ele até mesmo encontrou um grupo entrevistando um homem que tinha se perdido por vários dias naquele mesmo parque. E a televisão da cidade estava entrevistando o homem lá, e ele olhou, reconheceu o homem que ele tinha visto no noticiário, e aí ele pensou: eu sei o que você passou. Mas ele já estava chegando no lugar da onde ele tinha começado a trilha, ele aprendeu a lição. Não compensava ir sozinho. Mas o povo ficou andando 40 anos no deserto, 40 anos dando volta, 40 anos, e agora estão de novo no mesmo ponto. E aí Deus diz que eles entrariam no dia seguinte. Agora não é mais Moisés, porque Moisés já tinha morrido. Agora era o Josué. E Josué diz: coragem, Josué, coragem. Então, falando sobre o ano, eu quero dizer para você: creia que o mesmo Deus que tem cuidado de você vai cuidar também em 2024. Creia, é pela fé. Deus não assinou um documento para você carregar esse documento de Deus dizendo: eu vou cuidar. É pela fé. Deus vai cuidar de você nas idas, nas vindas, no trabalho, na escola, cuidando do gatinho, cuidando das crianças, andando, estando com os netos. Deus vai cuidar de você. E agora eles estão na fronteira e com certeza se lembraram de muita gente que morreu no deserto. Você pode olhar para trás agora e lembrar de muita gente que um dia foi crente e hoje não é mais crente. Talvez alguém que fez a classe de batismo junto com você, talvez alguém que foi seu pastor e hoje nem crente é. Isso acontece também. Às vezes tem gente que acha que está tudo bem, de repente começa a descuidar, de repente apronta, daqui a pouco já não crê mais em Deus, daqui a pouco já não quer saber de Deus. Muitos ficaram pelo caminho nesses últimos anos. Mas você creia e continue. Deus disse para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículos 5 e 6, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei, seja forte e corajoso. É a mesma palavra que eu posso dizer para você: Deus não te abandonou. Seja forte e corajoso ou corajosa em 2024. Creia, entregue desde já cada dia para o Senhor. Cada dia. Não sabemos como será esse ano. Não temos ideia, mas entregue tudo para Deus. Efésios 3:20 diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Virada de ano, muita gente faz planos, muita gente pensa em coisas para o ano, mas Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Precisamos de gente com fé, que vai em frente, Deus disse: santifique-se. Josué 3,5: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifique-se. O que é se santificar? É se separar para Deus, é buscar a Deus. Jesus, na oração sacerdotal dele, lá em João 17, 15 a 17, ele disse: não peço somente por esses, mas peço também por aqueles. Ele estava lembrando da gente, estava pensando em nós. E nessa mesma oração ele disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus precisa entrar em nós. Não estou falando da palavra de Deus no celular. Sim, graças a Deus eu tenho 2 ou 3 Bíblias no meu celular. Você talvez tenha alguma no seu celular. Mas a Bíblia no celular é para emergência. De repente você está conversando com alguém e a pessoa te pergunta: tem isso na Bíblia? No celular você consegue localizar. Você dá uma busca lá no seu celular, consegue achar o versículo e dizer para a pessoa assim: olha esse versículo aqui. Ou às vezes você está num lugar e de repente você fala: vou ler um pouquinho a Bíblia, enquanto espero o ônibus, enquanto espero alguém chegar. Mas tem a sua Bíblia no papel, a Bíblia analógica, a Bíblia que você tem que folhear, a Bíblia que você pode anotar, a Bíblia que você pode pôr um papelzinho para dizer: parei aqui, vou continuar outro dia. A Bíblia que quando você está lendo, ela não fica te distraindo com notificações em cima: a Fátima mandou mensagem, tem que pagar a conta amanhã, olha, tem que... Quando a gente lê no celular, não é a mesma coisa. Você não consegue escrever algo lá, grifar, mas a sua Bíblia no papel, ela tem algo especial. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E às vezes você está lendo e você acha um trecho que Deus fala com você, pegue um lápis. Não sei se você conhece o que é lápis, a gente usava na escola, né? Mas use lápis e marque, anote, grife. Pastor, eu gosto de caneta esferográfica, porque eu sou moderno. Tá bom, mas daqui a alguns anos você não vai saber se você grifou do lado, nesse lado da página ou do outro lado da página, porque a caneta esferográfica vai atravessando o papel. E o risco que você fez de um lado vai estar do outro lado também. Não, pastor, eu gosto de marcar texto. É bom, mas depois de uns anos você não vai saber se é o versículo daqui ou o versículo de lá que você grifou. Já o lápis, ele é mais tranquilinho. O lápis você pode apagar e escrever outra coisa depois. Anote na sua Bíblia. E é até bom você, às vezes, ir a uma livraria evangélica e procurar uma nova Bíblia. Eu já estou precisando procurar outra. Essa daqui eu fui olhar, eu tenho desde 2018. Já anotei muita coisa aqui. Não quero que você me dê uma Bíblia de presente, por favor. Eu quero escolher a minha Bíblia. Tá bom? Porque a Bíblia é uma coisa assim muito pessoal. Você vai lá na livraria, tem de vários tamanhos, vários tipos de letra, vários tipos de capa, várias versões. Algumas têm, como disse a Ágata outro dia, a netinha da Edna,
ela pegou a Bíblia da mamãe, da vovó, começou a olhar e disse: olha, vovó, sua Bíblia tem GPS, né? Porque a Bíblia da Edna tem aqueles mapas no final lá, sua Bíblia tem GPS. Então você, na livraria, olhe algumas Bíblias e escolha uma. Tem com espiral, tem capa mole, capa dura, letra pequena, letra gigante, letra extra gigante. Tem Nova Almeida atualizada, Nova Almeida, tem NVI, King James. Eu acho que eu vou para a NVI a próxima. Mas escolha uma Bíblia nova. Você lembra quando ia para a escola no primeiro dia do ano? Não se você tinha irmão mais velho, né? Meu caminho suave eu tive que apagar as lições que meus outros irmãos já tinham preenchido no mesmo livro. Era assim antigamente, né? O livro ia passando de um irmão para o outro. A gente só apagava e ia para a escola com o mesmo livro. Mas quando pegava um livro novo, cheirando papel novo, que você às vezes tinha umas folhas grudadas, e você dizia: esse livro é meu. É meu, não foi dos meus irmãos, é meu. A Bíblia é sua, novinha. Um dia você vai pegar uma Bíblia nova e vai dizer: agora essa é a minha nova Bíblia. Eu não tenho nada anotado nela. E isso é bom, porque às vezes a gente bate o olho num versículo que a gente já grifou e a gente não presta atenção no versículo anterior ou no versículo seguinte. Você vai direto na sua marcação. Mas quando é uma Bíblia nova, você descobre versículos novos. Nós precisamos nos santificar para que o Senhor faça maravilhas no nosso meio. Pedro diz lá em 2 Pedro 1,21, porque nunca jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, em épocas diferentes, em países diferentes, de culturas diferentes. Alguns no palácio, outros cuidando de animais, e você pega todas essas coisas que cada um anotou, e agora nós temos a nossa Bíblia aqui na mão, e ela é um conjunto, é uma biblioteca, e você pega um dos livros para ler. Não pegue o primeiro livro da primeira prateleira, comece talvez por um dos evangelhos, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Paulo disse para Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Ele aprendeu da avó e da mãe, da Ló e de Eunice. E que desde a infância você conhece as sagradas letras. Quais são as sagradas letras? A Bíblia. Nesse tempo de Paulo, sagradas letras era o Velho Testamento. O Novo ainda estava sendo escrito. Mas a Bíblia, a gente pode chamar a Bíblia de as sagradas letras. E Paulo diz que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Josué disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se santifique, creia que Deus vai cuidar. Se santifique, leia a palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia com esse entendimento, é a palavra de Deus, de algum jeito Deus vai falar com você. Às vezes num versículo, às vezes num capítulo, às vezes num livro. Ele vai falar com você de algum jeito, se você pegar com esse entendimento. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Creia, Deus vai na frente.
Mas sabe algo interessante? Deus deu uma ordem também para o Josué. Deus disse: os sacerdotes vão pegar a arca e eles vão na frente. Tinha que haver até uma distância entre o povo e a arca. Mas os sacerdotes deveriam marchar em direção ao rio Jordão, que era um rio que não dava para atravessar com água na canela. Não era um corguinho, como alguns dizem. Era um rio. Mas Deus prometeu que eles iriam atravessar com o pé em seco. Mas os sacerdotes tinham que ir na frente. E Deus disse: quando eles molharem os pés, o rio vai abrir. É fácil entrar num rio que foi aberto e já está seco. Agora eu tiro o chapéu para os 4 sacerdotes que foram na frente. Principalmente os 2 da frente, que foram chegando perto do rio, e o rio estava ainda correndo, e foram chegando mais perto, e o rio ainda estava correndo. Talvez um pensou, talvez não, né? Porque eles tiveram fé, eles foram em frente, mas talvez eu diria: não quero passar um King Kong aqui, não é nem mico, é King Kong, né? Mas os primeiros molharam os pés, e pouco depois os de trás também molharam, e as águas pararam, e fizeram um montão e regressaram. E aí o povo passou na terra seca. Assim como lá no Mar Vermelho, o povo passou com a terra seca. Agora no Rio Jordão, só os 4 sacerdotes molharam os pés. O resto do povo passou em terra seca. Mas Deus deu uma ordem, qual que era? Josué, chama um homem de cada tribo. E eles vão pegar uma pedra no meio do Rio Jordão, aonde os sacerdotes pararem. Eles vão pegar uma pedra e colocar no ombro. Não era para pegar uma pedrinha e pôr embaixo do braço. Era uma pedra para carregar no ombro. Com certeza era uma pedra de bom tamanho. E eles tinham que, cada homem, um de cada tribo, pegar a pedra e levar para o lado de lá, para colocar no acampamento. Isso me fala de se lembre. Por que se lembre? A ordem era a seguinte, Josué 4, se você quiser ver aí na sua Bíblia, versículo 2 a 3 diz: escolham 12 homens no meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem estas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. E qual era a razão de pegar essas 12 pedras? Está lá no capítulo 4, versículo 21 a 24. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o nosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, e ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. As pedras do lado de lá seriam levantadas como um memorial. Porque a gente esquece muitas coisas. A gente esquece. Guarde algumas máscaras. Esses dias eu joguei umas fora, né? Mas guarde algumas. Porque lá na frente, quando algum netinho perguntar: vovó, vovô, o que é essa máscara?
Você vai dizer, teve um tempo que a gente não entrava em lugar algum se não tivesse máscara. Teve um tempo que a gente às vezes chegava no lugar, falava, esqueci a máscara. E a gente voltava. Irmão Oswaldo, que cuidava das nossas chácaras, da nossa chácara e do vizinho lá, um dia ele disse, eu vim, ele morava aqui no Adelaide, vocês sabem onde a gente mora, ele ia de bicicleta para lá, e um dia ele disse, eu cheguei aqui em cima no portão e eu lembrei que estava sem máscara, e aí voltei lá em casa para buscar, falei, não, seu Oswaldo, pode vir sem máscara, aqui não tem problema. Não, é que eu tinha que ir na padaria comprar o pão do Skitter. Ele voltou em casa para pegar a máscara, para ir na padaria, para comprar o pãozinho do cachorrinho que a gente tem lá em casa. Que todo dia ele dava um pãozinho novo para o Skitter. Mas a máscara que você guardar hoje, lá na frente você vai lá e vai dizer, eu passei pela pandemia. Qual é a pedra que você tem que levar de 2023? Qual é a pedra? Nós temos lá em casa a peça da traqueostomia do Jaime. Ele usou traqueostomia por um tempo, quase morreu, estava sem respiração, chegou a um ponto que foi necessário furar aqui e colocar aquela peça, ele respirava por aqui, não foi fácil, mas depois de um tempo pôde tirar. Aliás, foi tirado para ele fazer se não me engano, uma tomografia ou algo assim, e não podia entrar metal. Fez o exame e depois ninguém sabia pôr de volta. Porque ninguém, não era do tempo da tráqueo, muita gente já não sabia mais como usar. E a gente ligou para o médico apavorada, e aí ele perguntou que hora assim, ele disse, volta aqui amanhã, vem aqui amanhã. E a gente foi uma noite difícil, preocupado se ele ia ficar sem respiração. E quando nós chegamos no médico, ele disse, foi ontem, né? Ele não precisa mais. Ele não precisa mais. Já está curado. E a pastora guardou, está lá numa gaveta. Porque quando a gente pega aquele aparelhinho de metal, que tem um ganchinho que era para pôr de volta se fosse tirado, era o ganchinho que teria que ter sido usado, mas graças a Deus que não usaram, senão ficaria usando por muitos anos. Mas aquela traqueostomia, aquela peça da traqueostomia, é uma pedra que foi tirada de lá do meio do Jordão. Qual é a pedra que você vai levar de 2023 para a sua vida? Para um dia olhar para trás e lembrar da história, para um dia contar a história para os seus filhos, para os seus netos, do que Deus fez. Do que Deus fez e vai continuar fazendo. 2024 está aí, creia, Deus vai na sua frente. Se você deixar, Ele vai lutar por você, Ele vai preparar, Ele vai abrir as portas que tiverem que ser abertas e Ele vai fechar algumas. E a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Infelizmente nós conhecemos uma mulher que ela dizia, se Deus não abrir a porta, eu arrombo. Não, se Deus fechar, deixa fechado. Não arrombe uma porta que Deus fechou. Ele sabe por que Ele fechou. Creia, santifique-se, busque a Deus, leia a sua Bíblia, venha à escola dominical, venha aos cultos. Aprenda de Deus, santifique-se, a palavra nos lava, a palavra nos limpa. Ouvir a mensagem, meditar nela, saber o que tem de disponível, o Espírito Santo que está desejando entrar na sua vida para santificar você, te encher com o Espírito Santo de Deus. Santifique-se, o Senhor vai fazer maravilhas, mas leve algumas coisas para se lembrar. Helena, o que você vai levar de 2023 para se lembrar do que Deus fez? Não jogue algumas coisas fora. Não jogue. Guarde algumas coisas como rochas. Como rochas. Talvez um resultado de um exame, de algo que parecia não tem mais jeito.
e Deus deu o jeito. Talvez alguma situação que parecia que não tinha saída, e Deus mostrou uma saída que ninguém estava vendo. Guarde algumas rochas, porque nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos. A pastora Lúcia tinha um tempo que ela usava agendas, e cada dia ela anotava algumas coisas, não era o diário, mas ela anotava algumas coisas. Hoje aconteceu isso, hoje o carro quebrou, hoje não sei o que, hoje não sei o que lá. E de vez em quando ela voltava e olhava e dizia: olha, faz tanto tempo que aconteceu tal coisa. Leve algumas pedras nessa sua caminhada e coloque em lugar de destaque. Lá na casa da Jaqueline e do Luiz, na prateleira, tem um pedaço de reboco verde. Quem se lembra que era esse reboco verde? Tem ainda, Irani? Floriane também tem. Quando os americanos vieram aqui e demoliram o antigo Salinha das Crianças, tinha uma parede verde com textura verde, deu trabalho para quebrar aquela textura, mas no culto da noite o Scott chegou com um balde cheio de pedaços de reboque, e eu falei: para que isso? E ele falou sobre aquela data, que anos depois a gente iria olhar aquele pedaço de reboque, a gente iria se lembrar que uma parede e um prédio antigo foi demolido. Eu guardo até hoje a maquete que a Jaqueline fez do tabernáculo de madeira. Leve algumas coisas da sua vida como rocha. Creia, santifique-se e se lembre. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Helena, bem-vinda. Volte mais vezes. Nilson, Dani, Gabi, Ju, Deus abençoe. Voltem mais vezes. Jair, Nívia, Ivne e João, voltem mais vezes. Jefferson, volta mais vezes. Amém? Seu nome esqueci? É ali atrás do seu enteado. Thales. Eu vou aprender, Thales. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor. Estamos terminando 2023. Alguns dias pareciam que não iam terminar. Algumas situações que passamos parecia que seria o nosso fim. Mas o Senhor nos ajudou. E chegamos até o dia de hoje. E daqui a pouco começaremos um novo ciclo, um novo ano. Aumenta a nossa fé para que creiamos que o Senhor já está lá em 2024. Todos os dias de 2024 o Senhor já está cuidando de tudo. Que a gente creia nisso, que a gente não desista, que a gente não abandone a igreja, que a gente não abandone o Evangelho, que a gente não abandone a esperança, mas que a gente continue crendo que ainda que as coisas pareçam difíceis demais, mas o Senhor é quem luta por nós. Que nos lembremos também de nos santificar, de ler a palavra, de chegar aos cultos, de orar, de meditar, de permitir que o Espírito Santo entre em nossas vidas e nos ensine aquilo que não sabemos. E, ó Deus, também nos ajuda a criar meios de relembrarmos o que o Senhor já fez. Não só para nós, mas também como testemunho para outras pessoas, para falarmos do que o Senhor realizou nas nossas vidas. E, ó Deus, obrigado por todos que estão aqui. Obrigado também por aqueles que vão ouvir depois pela internet, cada família, cada pessoa
cada um que andou conosco, Senhor, nesse ano, alguns aqui presencialmente, outros nós nem conhecemos pessoalmente, mas caminharam conosco nas reuniões de terça, de quinta, e algumas vezes de domingo, algumas vezes ouvindo as mensagens. Abençoa, Senhor, cada um. Abençoa, Deus, pastor Macedo, Enília, Sara. Abençoa a junta dessa igreja, a liderança, os do louvor, os professores. E obrigado, a Deus, por esta noite e pelo alimento que vamos ter daqui a pouco. E, ó Deus, que possamos chegar em paz em nossas casas, em nome de Jesus. E nós queremos também agora consagrar aquilo que vamos trazer ao altar com gratidão, aquilo que vamos entregar, Senhor, nesse altar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, o Senhor tem nos abençoado financeiramente, não apenas como família, mas também como igreja, Senhor. O Senhor tem nos abençoado e nós queremos agora consagrar no altar, em nome de Jesus. Purifica, Senhor, aquilo que vamos trazer. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos trazer ao altar e entregar. Isso é algo que a gente faz aqui normalmente. Então, se você está visitando, fique tranquilo, fique tranquila.